A paz do Senhor. Então, a continuação da parte 2 do capítulo 13. Quem somos nós para julgar? Quem és tu que julgas e censuras o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cair, mas estará em pé e será sustentado, porque o Senhor, o Mestre, é poderoso para o suster e fazê-lo ficar em pé. Romanos 14:4. Pense dessa forma. Digamos que sua vizinha viesse à sua porta e começasse a instruí-lo sobre o que seus filhos deveriam vestir para a escola e quais as matérias ela achava que eles deveriam fazer. Como você reagiria? Ou suponha que a sua vizinha lhe dissesse que ela não gostava do jeito como a sua empregada, com a qual você está muito satisfeita, limpava sua casa. O que você diria à sua vizinha? Esse é exatamente o ponto que essa passagem está assinalando. Cada um de nós pertence a Deus, e mesmo que tenhamos fraquezas, Ele é capaz de nos fazer ficar em pé e nos justificar. Damos conta a Deus, não uns aos outros. Portanto, não devemos julgar um ao outro de maneira crítica. O diabo fica muito ocupado designando demônios para colocar pensamentos de julgamento e de crítica na mente das pessoas. Eu posso me lembrar de quando era divertido para mim sentar-me em um parque ou num shopping e simplesmente olhar todas as pessoas passarem, enquanto eu formava uma opinião mental de cada uma delas. A roupa, o estilo de cabelo, a companhia e etc. Agora não podemos nos impedir de ter opiniões, mas não precisamos expressá-las. Creio que podemos até mesmo crescer a ponto de não termos tantas opiniões, e aquelas que tivermos não sejam de natureza crítica. Frequentemente digo a mim mesma, Joyce, não é da sua conta. Um grande problema é tramar em sua mente quando você reflete sobre sua opinião até que ela se torne um julgamento. Quanto mais você pensa sobre o problema, mais ele cresce até que você começa a expressá-lo aos outros, ou mesmo àquele que você está julgando. Então ele se tornou explosivo e tem a habilidade de fazer um enorme mal na área do relacionamento, como também na área espiritual. Você pode ser capaz de evitar problemas futuros para você mesmo, simplesmente aprendendo a dizer: não é da minha conta. O julgamento e crítica eram desenfreados em minha família, então cresci com eles, por assim falar. Quando esse é o caso, como pode ser com você, é como tentar jogar bola com uma perna quebrada. Eu estava tentando jogar bola com Deus. Eu queria fazer as coisas do jeito dele, pensar e agir do jeito dele, mas não podia. Levou anos de infelicidade até que eu aprendesse sobre as fortalezas em minha mente, com as quais eu precisava lidar antes que meu comportamento pudesse mudar. Lembre-se, suas ações não vão mudar até que a sua mente mude. Mateus 7, 1-6 é uma passagem bíblica clássica sobre esse assunto de julgamento e crítica. Quando você estiver tendo problema com sua mente nessa área, leia essas e outras passagens. Leia-as de novo em voz alta e use-a como armas contra o diabo, que está tentando construir uma fortaleza em sua mente. Ele pode estar operando por meio de uma fortaleza que já está lá por muitos anos. Vamos estudar essa passagem e vou comentá-la parte por parte enquanto a percorremos. Semeando e colhendo julgamento. Não julgueis, e critiqueis e condeneis os outros, para que não sejais julgados, e criticados e condenados vós mesmos. Pois, com o critério com que julgardes, e criticardes e condenardes os outros, sereis julgados, e criticados e condenados. E, de acordo com a medida com que tiverdes medido os outros, vos medirão também. Mateus 7, 1-2. Essa passagem diz-nos claramente que colheremos o que plantarmos.
Gálatas 6:7. Semear e colher não se aplica apenas às áreas agrícola e financeira, aplicam-se também à área mental. Podemos semear e colher uma atitude da mesma forma que uma plantação ou um investimento. Um pastor que conheço diz que, quando ele ouve que alguém falou dele de forma maldosa e com julgamento, ele se pergunta: eles estão semeando ou eu estou colhendo? Muitas vezes estamos colhendo em nossa vida o que semeamos anteriormente na vida de outra pessoa. Médico, cura-te a ti mesmo. Por que vês e olhas fixamente tu o argueiro minúsculo que está no olho do teu irmão, porém não repara e meditas na trave de madeira que está no seu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o minúsculo argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então verás claramente para tirar o minúsculo argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, do 3 ao 5. O diabo ama manter-nos ocupados julgando mentalmente a falha dos outros. Desta forma, jamais vemos ou lidamos com o que está errado em nós. Não podemos mudar os outros, apenas Deus pode. Não podemos mudar a nós mesmos, mas podemos cooperar com o Espírito Santo e permitir que ele faça parte dele. O primeiro passo para qualquer liberdade, entretanto, é encarar a verdade que o Senhor está tentando nos mostrar. Quando temos nossos pensamentos e conversas focados no que está errado com todos os outros, estamos geralmente sendo enganados sobre nossa própria conduta. Portanto, Jesus ordenou que não nos preocupássemos com o que está errado com os outros, quando temos tantos erros com nós mesmos. Permita que Deus lide com você primeiro, e então você aprenderá a forma bíblica de ajudar seu irmão a crescer em sua caminhada cristã. Amai-vos uns aos outros. Não deis aos cães o que é santo, as coisas sagradas, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Mateus 7:6. Creio que essa passagem bíblica está se referindo à nossa habilidade dada por Deus para amar uns aos outros. Temos uma habilidade, uma ordem de Deus para nos amarmos uns aos outros, mas em vez disso os julgamos e criticamos. Tomamos algo santo, amor, e o jogamos para os cães e os porcos, espíritos demoníacos. Abrimos portas para que eles sapateiem sobre as coisas santas e voltem e nos rasguem em pedaços. Precisamos entender que a caminhada do amor é a proteção para nós contra os ataques demoníacos. Não acredito que o diabo possa fazer muito mal a alguém que realmente anda em amor. Quando fiquei grávida do nosso quarto filho, eu era uma cristã batizada com o Espírito Santo, chamada para o ministério e uma diligente estudante da Bíblia. Havia aprendido a exercitar a minha fé para a cura. Entretanto, durante os 3 primeiros meses da gravidez, fiquei com muito enjoo. Perdi peso e energia. Passava a maior parte do meu tempo no sofá, nauseada e tão cansada que quase não podia me mexer. A situação estava realmente me confundindo. Uma vez que havia passado maravilhosamente bem durante minhas 3 outras gestações. Embora eu fosse à igreja, não conhecia muito da palavra de Deus, então não usava minha fé ativamente para nada. Agora estava muito familiarizada com as promessas de Deus, e mesmo assim estava doente, e nem mesmo muitas orações a Deus e repreensão ao diabo estava removendo o problema. Um dia, enquanto estava na cama ouvindo meu marido e os meus filhos se divertindo no pátio atrás da casa, perguntei a Deus agressivamente: o que está errado comigo? Por que estou tão enjoada e por que não estou melhorando? O Espírito Santo me moveu a ler Mateus 7:1. Perguntei ao Senhor o que aquela passagem tinha a ver com a minha saúde. Continuei sentindo que deveria lê-la de novo e de novo. Finalmente, Deus abriu minha memória para um evento que havia acontecido 2 anos antes. Eu estava dirigindo um estudo bíblico doméstico ao qual compareceu uma jovem senhora a quem chamaremos de Jane. Jane frequentou o curso fielmente até que engravidou, mas então se tornou difícil para ela comparecer regularmente porque ela estava sempre cansada e sentindo mal.
Enquanto estava deitada naquele dia, lembrei-me de que outra irmã cristã e eu tínhamos conversado sobre Jane, julgando-a e criticando-a porque ela não se esforçava nas suas circunstâncias e não era diligente em vir ao estudo bíblico. Jamais nos oferecemos para ajudá-la de qualquer maneira, apenas formamos uma opinião de que ela era uma fraca e estava usando a gravidez como desculpa para ser preguiçosa e autoindulgente. Agora eu estava nas mesmas condições de Jane 2 anos antes. Deus me mostrou que, embora eu tivesse sido saudável durante minhas primeiras 3 gestações, tinha aberto uma imensa porta para o diabo pelo meu julgamento e crítica. Misericórdia, Senhor. Eu tinha tomado minhas pérolas, a coisa santa, minha habilidade de amar Jane, jogada aos cães e porcos, e agora eles tinham voltado e estavam me rasgando em pedaços. Posso dizer-lhe que fui bastante rápido em me arrepender. Assim que o fiz, minha saúde foi restaurada e passei muito bem durante o tempo restante da minha gravidez. Desse incidente aprendi uma importante lição sobre os perigos de julgar e criticar os outros. Gostaria de poder dizer que depois daquela experiência jamais cometi outro erro daquela natureza, mas sinto dizer que tenho cometido muitos e muitos erros desde então. Cada vez Deus tem precisado tratar comigo, pelo que lhe sou agradecida. Nós todos cometemos erros. Nós todos temos nossas fraquezas. A Bíblia diz que não devemos ter um coração duro, um espírito crítico de uns para com os outros, mas em vez disso devemos nos perdoar uns aos outros e mostrar misericórdia uns para com os outros, da mesma forma que Deus, por amor a Cristo, tem feito em nós. Efésios 4:32. Julgar traz condenação. Portanto, é indesculpável, não tens desculpa ou defesa ou justificação, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas e passas sentenças a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas habitualmente praticas as próprias coisas que condenas, e censuras e denuncias. Romanos 2:1. Em outras palavras, nós fazemos exatamente as mesmas coisas pelas quais julgamos aos outros. O Senhor deu-me um exemplo muito bom certa vez para ajudar-me a entender esse princípio. Eu estava ponderando por que nós mesmos fazíamos alguma coisa e achávamos perfeitamente correto, mas julgávamos alguém que o fizesse. Ele disse: Joyce, você se olha com óculos cor-de-rosa, mas olha para todos os outros com lentes de aumento. Nós nos desculpamos por nosso comportamento. Mas quando alguém mais faz a mesma coisa que fazemos, frequentemente não mostramos misericórdia. Fazer aos outros o que queremos que eles nos façam. Mateus 7:12. É um bom princípio para a vida, o qual, se seguido, evitará muito julgamento e crítica. Uma mente julgadora é um ramo de uma mente negativa. Pensar sobre o que está errado com alguém em vez de pensar no que está certo. Seja positivo e não negativo. Os outros se beneficiarão, mas você se beneficiará mais do que qualquer um.